Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem a assinatura dos membros, onde tem já a última previsão detalhada do Sul e Nordeste, como vai ser o inverno, e os vídeos normais, onde o pessoal pode dar o like e compartilhar. Vamos agora aqui, ó. Também tem aqui o Instagram, esqueci. Nós temos aqui o Instagram, onde o pessoal pode vir aqui no clima.terra, clica aqui no grupo VIP e tem todas as informações de como participar do grupo VIP Brasil, Sul do Brasil e todos os dados que precisam. Estamos aqui, ó, no Nino 3 e 4. Eles devem ter mudado alguma coisa porque já faz um tempinho que começaram aqui recentemente, de final de maio para cá, que voltou a aparecer. Deve ter reformulado alguma coisa. Está aqui no dia 6 de junho, 102 negativo aqui no Nino 3 e 4, 02 positivos no Nino 1, deu um pequeno aquecimento, e 0,3, quase 3 negativo no Nino 3, ou seja, estritamente dentro da neutralidade, um neutro frio. E aqui a gente vê também a oscilação na última semana. Inclusive aqui no litoral do Brasil fica mais ou menos dentro do normal, um pouco acima. Só que ele oscila bastante, né? Aqui no período junho, julho e agosto, não houve praticamente mudança nenhuma em relação à semana passada. Até parecia que vai esquentar, né? Mas depois vocês vão ver que ele vai sumir. E aqui aquela laninha falsa aqui está sumindo também. Então nós temos em volta da América do Sul uma situação dentro de uma neutralidade. O Atlântico um pouquinho aquecido, coisa mínima de 0,25, 0,2,5 a 0,5 graus, e o Pacífico neutro frio. Vai continuar no ritmo que a gente está tendo. Aqui no sul a chuva está irregular, tivemos problemas de pouca chuva em abril, maio em várias áreas. Agora em junho vai começar a ter um período melhor de chuva, principalmente Paraná, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, o que é muito bom. Vai melhorar a vazão do Rio Iguaçu, do Rio Uruguai, que os rios estão bastante baixos, e vai melhorar a reserva d'água. Pode atrapalhar esse mês de junho e começo de junho, aqui no sul, pode atrapalhar a parte aqui do plantio, do andamento dos cereais de inverno. Porque os cereais de inverno não gostam de muita chuva, não é ausência de chuva, mas muita umidade. O pessoal tem que ficar mais atento em relação às doenças relacionadas à umidade e frio. Vamos ter um período de frio agora em junho, tudo indica que a primeira metade do inverno, que o inverno já começou na metade de maio, estamos indo já para o primeiro mês cheio de inverno, que é o mês de junho, e o auge dele vai ser no final de junho e os primeiros 10 dias de julho. Esse é o período forte do inverno normalmente. Então nós vamos ter aqui irregular a chuva, no momento é muita chuva, depois dá uma parada. Provavelmente julho vai dar uma diminuída. E a temperatura dentro do normal no centro-sul. Ondas de frio com intervalos de calor, que é o que se espera no nosso inverno. Inclusive agora, semana que vem, vamos ter um período de frio. Aqui no Brasil Central está chamando a atenção, entre o Mato Grosso Sul, São Paulo, Norte, Paraná e partes de Minas, está tendo chuva. Áreas do café que o ano passado passaram um sufoco com falta de chuva, esse ano a chuva está até incomodando na colheita. Teve locais ali no sul de Minas que nessa semana tiveram mais de 60, 70 milímetros. Então realmente deu uma boa chuva. Está muito bom para São Paulo, a parte da pastagem, a parte do café, a parte da cana. No Mato Grosso do Sul também as pastagens nativas estão numa situação melhor, tem chovido bem, vai continuar mais aí uns 15 dias com boa chuva nessas áreas. Então a estação seca do Brasil Central esse ano, pelo visto, vai ser mais curta, pode até ser forte, mas vai ser mais curta, o que é muito bom. Aqui está no período normal seco, alguma friagem chega no Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas e Pará, Tocantins e Goiás, mas está dentro do ritmo normal. Pode até atrapalhar um pouco a colheita do milho safrinha no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná, interior de São Paulo e talvez até sul e oeste do Mato Grosso. Aqui o andamento da chuva está indo bem, a água do mar está indicando ficar mais acima do normal, está indicando aqui uma boa chuva. Apesar de colocar a GES numa linha negativa, está com uma certa regularidade. Vai ter uma hora ou outra, algum período um pouquinho mais longo sem chuva, mas no momento, até final de junho e boa parte de julho, a situação das lavouras, citricultura, milho, feijão, sorgo e outras lavouras de verão, estão aqui, ó, nessa região aqui, desde Natal até a altura do litoral sul da Bahia, vão estar numa situação tranquila. Aqui está diminuindo a chuva, que é o que se espera, e nessa área central, pegando Matopiba, região do Irecê, está no período seco normal. Uma ou outra chuva até pode acontecer. Quando chega aqui, ó, no auge, no final do meio do inverno para
começo da primavera. Completamente neutro, neutro-frio, aqui também sem mudanças, continua no mesmo ritmo. Intervalos de frio forte, com intervalos agradáveis e um outro intervalo curto. Esse ano nós estamos tendo inverno, que não tivemos ano passado. Maio foi bom, apesar de ter ficado um pouco acima da média, mas foi um maio bem melhor que o ano passado. O frio foi mais regular, principalmente as madrugadas. Do dia 10, 12 de maio para depois já não fez tanto calor à tarde. Junho está indicando ser muito bom. Bem, para ser melhor que o ano passado não precisa de muito. Só os primeiros 6 dias já está melhor do que o mês todo do ano passado. E vamos ter uma semana agora muito boa para a fruticultura, para hibernação, para dormência. Vamos ter boas horas de frio, unidades de frio. Frio também vai ser bom para o setor do comércio, vai pegar um período frio bem numa data-chave, que é o Dia dos Namorados. Então esse ano o pessoal está tendo uma situação boa. Quem acompanha a gente já sabe que a gente já tinha alertado lá em março que teríamos um começo de inverno bom. Eles chegariam um pouco mais cedo e chegou. Tivemos frio ali em final de março, tivemos frio em abril, tivemos frio no começo de maio, já tivemos neve no final de maio. Junho não é um mês muito assim favorável para neve, mas não duvido que não venha a ter alguma coisa, e principalmente julho e agosto. Continua a recomendação de já fazer a verificação se está tudo ok com a parte de combate à geada, que vai ter problema esse ano, em agosto e setembro, aqui no sul, com as fruteiras. Para quem gosta de plantar cedo, bastante atenção. Sempre escalone da melhor maneira possível. Trigo também. Quem ainda não plantou trigo, se der para escalonar, melhor, porque entre agosto, setembro e começo de outubro vai ter risco de alguma geada danosa. Para o pessoal do café, entrou no período normal de risco, que é junho, julho e agosto. Esse ano não vai fugir a regra. Vai ter risco de 1, 2 ou 3 massas frias conseguirem chegar e trazer algum problema pontual. Não dá para dizer se vai ser muito frio ou não muito, a não ser uns 10, 15 dias antes. Em anos neutros é perigoso, porque o ano neutro ele não tem padrão. Às vezes ele comporta como laninha, às vezes ele comporta como El Ninho. Então fica meio bagunçado. Chove demais no período, depois para. No momento, esse ano está bom para o Paraná, para o centro-norte e noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás. Está muito bom esse ano em relação aos 2 últimos anos, pelo menos nesse sentido. Quando chega aqui, agosto, setembro, outubro, também continua neutro, neutro-frio. A chuva já começa a aparecer aqui no centro-oeste do Brasil, no sudeste também, no Mato Piba. Então aqui começa principalmente aqui, ó, no mês de outubro. Outubro já começa a ter algum sinal de chuva. Setembro também, mas outubro já começa os primeiros sinais de chuva. Para plantio ali na região do Mato Piba, eu acho que é um pouco cedo, a não ser se já tiver uma situação muito boa, arriscar um pouco. No Brasil Central também, já começa o período de plantio da safra de verão, aqui no sul do Brasil, principalmente outubro. Setembro já dá para fazer alguma coisa nas áreas mais quentes, nas áreas mais altas nem pensar. E aqui no Nordeste começa uma outra chuva, ainda pode aparecer já aqui nessa parte de cima, mas não para plantar nada, é só chuva para dizer que deu. E aqui vai encerrando o período chuvoso, que esse ano deve ser bom no geral, com uma certa irregularidade, mas bom. Quando chega aqui no período de setembro, outubro, novembro, a chuva já começou a aparecer no centro do país, já tem uma situação boa para o Mato Grosso, Rondônia, sul do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Mato Piba, a chuva já vai começando a aparecer, começando por Tocantins, Goiás, vai aparecendo a chuva no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, começa a aparecer. Na região de Irecê, as primeiras chuvas começam a aparecer entre final de setembro, outubro, de maneira um pouco melhor de novembro para frente. É aquele plantio começar, quem gosta de fazer cedo, faça um pouco só, porque sempre tem o risco de ter uns veranicos no início da estação chuvosa. Não está sinalizando nada parecido com o que foi o ano passado. Só nisso daí já está uma situação boa. Para a parte aqui do norte e do nordeste, pega Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, o semiárido da Paraíba, Pernambuco, a Bahia também. Aqui vai encerrando o período chuvoso, já entrando no período de pouca chuva. No sul pode ter um período ruim de chuva, assim com excessos entre meados de setembro, outubro, comecinho de novembro, que é a característica. Outubro dificilmente dá problema de falta de chuva, tem que ficar atento nas bacias hidrográficas em relação ao risco de ter algum problema, isso claro, na previsão de curto prazo. E quando chegar ali novembro, meados de novembro, dezembro, é aquele período normal que dá uma redução de chuva aqui no sul, que pode esse ano ser um pouquinho mais curto.
O Rio Grande do Sul pode ter problema com estiagem? Sim, é difícil que não tenha nenhum. Santa Catarina também, Paraná, mas de uma maneira mais leve. Então, escalonando um pouquinho o plantio, vai se adaptando. Mato Grosso do Sul, uma situação boa. São Paulo também, uma situação boa de chuva, já a partir de outubro para frente. O inverno tende a ser um inverno bom para a fruticultura, um inverno bom para os cereais na parte da temperatura. Cereais de inverno, para o pessoal do comércio, vai ter risco de geada tardia em agosto, setembro e outubro, agosto nas áreas baixas, setembro intermediário, outubro nas áreas mais altas. Então o trigo não tem como fugir. Nenhum outro produtor vai ter problema ou com excesso de chuva na hora errada ou com problema de frio na hora errada também. Se a pessoa nas áreas mais altas jogar, se possível, a colheita para a segunda parte de novembro, que normalmente é mais seco. Outubro é um dos piores meses para se colher qualquer coisa aqui no sul e esse ano não deve fugir à regra. E o plantio também, ele atrapalha. Quando chega aqui de outubro até o meio do verão, nós temos o quê? O oceano neutro, continua neutro também, então sem mudanças. Novembro, dezembro é um período que exige um pouco de atenção aqui no sul em relação a intervalos maiores sem chuva, de estiagem. Não digo estiagem severa, mas alguma estiagem que até pode ajudar em determinadas situações. No Brasil Central vai estar numa situação boa de chuva, com um ou outro veranicozinho no meio. E aqui na região do Mato Piba já vai estar se estabelecendo de vez a estação chuvosa, pegando também partes da Bahia, norte de Minas Gerais, a região ali também do sul do Maranhão, Piauí, Ceará, começa a pré-temporada chuvosa, que tudo indica que a quadra chuvosa, fevereiro, março, abril, maio, deve ser boa esse ano. Não temos nada aqui incomodando a gente. As águas estão indicando que fique de normal acima do normal. Aqui numa situação também favorável. Então está se desenhando a chuva chegando mais cedo nas áreas do Brasil, onde tem a estação seca, a estação chuvosa chegando mais cedo. Um outro veranico no meio vai ter uma certa irregularidade. O plantio da safra de verão pode seguir o calendário normal, sempre tentando escalonar um pouco. No sul, o inverno vai seguir com força normal durante o período dele, junho, julho e agosto, intervalos de frio intenso, com alguns intervalos de calor, mas no geral com um comportamento que se espera do nosso inverno, talvez uma, duas ou três massas frias que possam chamar a atenção pela intensidade. Risco grande de ter algum frio tardio entre final de agosto, setembro ou final de setembro, início de outubro, nas áreas mais elevadas. O risco normal que sempre tem um pouquinho acima. E no café também o risco de geada, principalmente entre a segunda parte de maio, junho e primeira parte de agosto, que é o período mais arriscado. Para o milho safrinha, que ainda está em andamento, tem risco em junho e julho de ter alguma geada danosa. Além da chuva até atrapalhar na colheita. Quando pega aqui, ó, não há nenhum indicativo nem de El Niño, nem de Laninha. Tu vê que até fevereiro, ó, ele até intensificou um pouquinho a água fria em profundidade, mas não está indicando nada, é sim um neutro frio. E aqui também, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, auge do verão completamente neutro. Então tá se desenhando um período de estiagem normal no Brasil, ó, período de seca no normal do Brasil um pouco mais curto, uma primavera um pouquinho mais alternada aqui no sul, tempestuosa, que é o que sempre se espera. O frio tardio vai aparecer em agosto, setembro. Na região do Nordeste, no Mato Piba, a chuva começa a chegar de normal um pouco mais cedo. Está se desenhando um período bom de chuva na Bahia, onde é para ter chuva, vai ter a chuva um pouco melhor. Onde é para diminuir a chuva, vai diminuir também no período certo. A região de Irecê vai ter, tudo indica, um período melhor de chuva. Bem, para ser melhor que o ano passado, não precisa de muito. Assim como também o semiárido de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará também, as regiões que não foram muito bem esse ano, tudo indica que o ano que vem vai ser um ano mais ou menos dentro da normalidade. Sempre tem um outro período que falta chuva e alguns períodos em que o excesso também atrapalha. E a Amazônia, a mesma situação. Os rios vão começar a ganhar volume depois no período normal, a chuva vai começar a vir ali já no Acre, Rondônia, Amazonas, mais ou menos no tempo certo. As queimadas, infelizmente, vão aparecer, nós não temos fiscalização, não tem vontade de ter punição, então já as queimadas no Brasil Central e outras regiões também vão ter. Talvez um pouco mais curto esse ano, pelo menos nesse sentido. E o pasto também, que já deveria estar perdendo qualidade na área do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, parte de Minas,
vai demorar um pouquinho mais, o que é bom também para a manutenção do gado. Pelo menos ajuda nesse sentido. Então acompanhe aqui o nosso canal, sejam membros, assinem, valorize aqui os nossos vídeos, também dê um like e voltamos na segunda. Um bom fim de semana a todos.